muito com base nas reflexões do que a gente tem vivendo nesses últimos dias, né? Períodos de crise, períodos difíceis, eles costumam gerar profundas reflexões. Mas as reflexões produzidas nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, elas tendem a sofrer pequenas variações no decorrer do tempo. Por exemplo, no início da pandemia, a nossa cabeça com relação a todas as calamidades que estavam acontecendo era outra, né? Havia até um nível de animosidade muito maior do que existe hoje. As pessoas estavam mais desesperadas, se eu puder utilizar esse adjetivo, né? Mais desesperadas, estavam aperreadas mesmo. Eu ainda lembro de uma pessoa que chegou para mim e fez, não é cristã, pelo contrário, vive uma vida totalmente depravada, e chegou para mim e fez assim: será que isso é o fim? Eu lembro, toda vez que eu penso em período de crise, eu lembro dessas palavras. Ela fez: será que isso é o fim? Alguém completamente depravado, que não liga para as coisas de Deus, não está nem aí, acha que a vida é aqui mesmo, é o hoje, chegar e dizer assim: será que isso é o fim? Ter medo, né? Mas no decorrer do tempo, né, no decorrer do que avançaram os dias, essa mentalidade ela foi sofrendo algumas alterações. Isso é extremamente normal. Períodos de crise fazem com que a gente tenha profundas reflexões. Mas se esses momentos eles se perduram, a gente gera algo que é chamado de acomodação. Acomodação nada mais é que você se acostumar com a situação de dor, de sofrimento, em geral, situações extremamente difíceis, pessoas que convivem muito tempo com situações extremamente difíceis, algo que era mais doloroso, trazia mais medo no início, costuma não trazer mais no final. Então, é um processo extremamente normal. Então, você vê isso nas pessoas. Por exemplo, essa pessoa que disse isso, agora continua vivendo uma vida libertina. Aquele momento de crise, aquele momento de reflexão, se limitou àquele momento. Eu acho que é bem provável que por isso que Salomão vai dizer que no velório a gente aprende muito mais, né? É um momento de maior sabedoria, porque a gente passa por profundas reflexões. Entretanto, a gente fala, quando a gente vai falar de reflexões, a gente vai falar de um conteúdo que é gerado a partir dessas reflexões, ou somente acomodação. Está difícil, então, beleza, eu vou me acostumar com isso que está difícil mesmo, vou me adequar a isso, mas isso não gera nada além, não gera uma perspectiva de mudança, não gera uma perspectiva de resolução, de mudança de ares. Foi somente uma breve preocupação que ao longo do tempo ela se dissipa. Quando a gente para olhar dentro desse cenário, né, dentro da pandemia, a gente vai procurar, acima de tudo, uma grande problemática. Dentre todas as situações, é normal, é comum a gente procurar um vilão, né, um culpado, ou alguém que possa resolver o problema. Até então, né, diante desse contexto da pandemia, a vacina que foi divulgada até pouco tempo surgiu nesse cenário como sendo uma espécie de salvadora do problema da humanidade, né? Então, ela trouxe com isso aí, o pessoal toma vacina, né, posta-se vacina, estou imunizado. Como se os problemas da humanidade se resumissem ao Covid, né? Como se há 2 anos atrás o mundo não tivesse nenhum tipo de problema. A vacina ela veio para resolver um tipo de problema. E é muito comum que, diante de um cenário tão complexo como esse que a gente está vivendo, que é o cenário da vida, que diz respeito a diversos fatores que envolvem relacionamento, clima, temperaturas, culturas, meios e por aí vai, é muito comum que a gente tenha pequenos focos de resolução desse problema. Mas a grande pergunta que eu queria fazer para você nessa noite será que existe alguma coisa que pode resolver uma problemática tão complexa e sofisticada como é a problemática da vida? Se você parar para pensar um pouco, e de uma maneira resolutiva, existem várias problemáticas que circundam as pessoas, os seres, né? Existem problemáticas diferentes para níveis de pessoas diferentes, né? Pessoas de classe mais baixa lidam com a problemática diária, que é a problemática da alimentação. Pessoas que já estão com a vida mais feita, mais formada, vão pensar nos seus netos, vão pensar na propagação da sua família e por aí vai. É muito comum que a gente consiga ver dentro de todos esses ambientes problemáticas diferentes, mas a grande questão permanece. O que é que pode dar resolução aos problemas da humanidade? Foi pensando nessa situação
que se você estiver pensando nesse momento que sim, existe uma resposta, e você deve estar pensando em qual tipo de resposta pode ser dada, sei lá, se você acredita na ciência, na medicina, na tecnologia, nas leis do comportamento, né, das culturas, no novo nível de relacionamento social, eu não sei qual tipo de resolução que você dá. Mas se você crê que existe uma resolução para esses problemas, eu queria gastar um pouco de tempo para a gente justificar essa expressão e te dar, quem sabe, uma perspectiva extremamente diferente com relação a isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 20, versículo 27. Atos, capítulo 20, versículo 27. Vocês encontraram? A pregação dessa noite vai ser baseada em Atos, capítulo 20, do 17 até o 38. Como é uma leitura muito extensa, se vocês quiserem, né, eu até aconselho que façam essa leitura em casa, de forma mais pausada, prestando atenção nos detalhes. Hoje a gente vai passar por todos, vai se dedicar a pontos chaves. Amém? Atos capítulo 20, versículo 27 diz o seguinte: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Amém. Quem escreve o livro de Atos é o médico Lucas, por volta do ano 60 depois de Cristo. Lucas, ele foi catando, né, foi buscando as histórias relacionadas à vida de Cristo e percorreu as viagens junto com o apóstolo Paulo. Nesse momento, Paulo está em Mileto, conversando com os crentes de Mileto e se despedindo da igreja de Éfeso, porque ele já estava voltando para Jerusalém. Então, ele está voltando da sua última viagem missionária, voltando para Jerusalém com uma oferta, e a expressão que ele utiliza nesse texto é: provavelmente vocês jamais revejam a minha face. Então foi uma despedida extremamente comovente, e no final desse capítulo vai dizer que os crentes lá estavam chorando, porque sabiam que de fato seria a última vez que eles viriam a face, o rosto do apóstolo Paulo. Mileto é uma província da Lídia que fica bem próximo a Éfeso. Então, como Paulo não queria ir para Éfeso, porque é muito provável que ele passou 3 anos em Éfeso. Então, se ele fosse na sua volta e ficasse em Éfeso, é muito provável que ele gastasse mais tempo para retornar para Jerusalém. Então, ele preferiu ir para Mileto, porque aí ele não tinha tanto contato assim com os irmãos não prendiam ele podia chegar no seu destino mais rápido. Mas ele manda chamar os líderes da igreja, e todo esse trecho que eu vou tentar expor aqui nessa noite, do 17 até o 38, é Paulo conversando com os crentes de Mileto e com a liderança da igreja de Éfeso. Amém? E aí vai ser toda aquela questão, né? Paulo vai para Jerusalém, leva a oferta, continua a pregar, acontece um grande alvoroço no templo, Paulo é preso, daí então já segue a trajetória da última, até a sua morte, né? Ele começa a sua viagem da prisão domiciliar e começa o retorno até Roma, onde provavelmente é morto, segundo a tradição da igreja. Então, esse fragmento de despedida que a gente leu, diz respeito à despedida e algumas considerações finais. E eu gostaria de conversar com vocês, desenvolvendo aí em 3 tópicos, o que é que o apóstolo Paulo fala quando ele diz para a gente: eu jamais cessei de falar para vocês toda a vontade de Deus. É exatamente isso que diz no versículo 20. Primeiro ponto, Paulo diz o seguinte: eu não deixei de pregar nada que fosse a vocês proveitoso. Quando a gente fala do apóstolo Paulo, a gente fala de um cara extremamente relacional, que se envolveu, né, com diversas culturas, diversos povos, porque percorreu uma das maiores cidades, as grandes cidades do mundo da época, né? Então, tem uma grande troca de conhecimento, uma grande troca cultural. O apóstolo Paulo ele era essa pessoa que conseguia versar com as diferentes camadas da sociedade e conseguia passar a sua mensagem para os menos indoutos e até os doutores, os sábios da lei e tudo mais. Quando Paulo começa a dizer, eu não deixei de pregar nada para vocês que fosse proveitoso, ele fala justamente dessa questão, dessa presença. Quando a gente fala de algo proveitoso, a gente pode se remeter, sim, à perspectiva de uma pessoa. Por exemplo, existem pessoas que elas são extremamente agradáveis, né?
Quando você sabe dessa pessoa que está indo te visitar, você já pensa na quantidade de risadas que você vai dar, do ambiente acolhedor que ela vai proporcionar. Então, quando a gente fala de uma pessoa, geralmente a gente se remete a essa pessoa. Nossa, quando eu estou com essa pessoa, eu aprendo demais, é um local que eu consigo desaparecer, eu dou belas risadas. Mas, por outro lado, tem pessoas também que são extremamente inconvenientes e que a estadia com essas pessoas são o oposto de proveitoso. E fica essa situação bem mais delicada. É aquela pessoa que a gente precisa andar pisando em ovos, né? Que você faz de tudo para manter um bom relacionamento com essa pessoa, mas é aquela pessoa difícil de lidar. E quer seja pela pessoa proveitosa, que você aprende muito com ela, quer seja pela falta de exemplo, a gente vai procurar sempre extrair aquilo que é bom para nós, aquilo que as Escrituras vão dizer a respeito da vida dessa pessoa. Porque tanto essa pessoa que é proveitoso, que é extremamente proveitoso, crê em Deus, tem algo a nos acrescentar a respeito das Escrituras, como essa pessoa que é extremamente inadequada, que está dando os seus primeiros passos na caminhada cristã, e a gente quer aprenda com sua falta de exemplo, a gente pode também ensiná-los a respeito da doutrina de Cristo, a respeito da vida cristã, da comunhão dos santos e por aí vai. Quando ele diz algo que seja proveitoso, ele fala de fato de uma boa notícia. E essa boa notícia, eu não sei para você o que é que pode ser. O que seria uma boa notícia para você hoje? Sei lá, estou cheio de conta para pagar alguém que supra as minhas necessidades e pague essas contas. Eu estou me pelando de medo do Covid. Eu consegui uma senha para você e se vacinar. O cara, meu Deus do céu, salvou minha pele. Não sei qual a problemática, qual seria a sua boa notícia. Sei lá, alguém que está muito distante, mandar uma foto, um comentário, alguma coisa assim. Eu não sei em qual contexto, para você, seria uma excelente notícia, uma boa notícia. Mas é interessante a gente prestar atenção que o apóstolo Paulo está falando sobre uma conversa, um diálogo, né? O que é diálogo? É a junção de vários signos que dizem respeito à nossa linguagem e a maneira com que a gente transmite essa comunicação aos outros e os outros conseguem entender. Então, toda mensagem, a gente jamais deixou de falar qualquer coisa. Pelo contrário, né? A gente tem falado cada vez mais. A grande questão é, será que o conteúdo da nossa mensagem, o conteúdo daquilo que a gente vem falado, é algo bom, é algo proveitoso? Se é algo bom e algo proveitoso, é algo bom ou algo proveitoso para a vida da pessoa que está escutando, quer seja ele qual for, tá? Sei lá, um abraço, um acalento, um aconchego, levar para jantar alguma coisa, marcar um churrasco, assistir alguma coisa juntos e por aí vai. Paulo acreditava que acima de qualquer boa notícia existia a boa notícia com um artigo extremamente definido, né? Trazendo esse caráter de centralidade e de unificação dessa boa notícia. Paulo acreditava que existia uma notícia que era superior a qualquer outra notícia que poderia existir. E ele fala, dentro desse conteúdo dessa pregação, nos versos seguintes, que ele pregou tanto para judeu como para os gregos que existia uma necessidade primordial dentro de todas as pessoas, e não só de todas as pessoas, mas de todas as coisas. Isso remete muito mais a tudo que tem a qualidade de ser algo criado. Toda a criação padece, né, sente uma extrema necessidade de algo que é primordial. E ele vai explicar isso nos versículos seguintes. Ele diz que essa necessidade ela é de forma inerente de se converter a Deus com arrependimento e fé em Cristo Jesus. A grande necessidade primordial de todas as coisas não é dar uma resolução para as moléstias que venham a surgir agora ou posteriormente. Não são o nível tecnológico que a gente pode chegar a alcançar. A necessidade primordial das eras passadas, do nosso período atual, das eras futuras, é a conversão a Deus através da sua palavra, com profundo arrependimento e fé em Cristo Jesus. Essa foi a pregação que o apóstolo Paulo chegou lá na igreja de Éfeso, que ele pregou em Mileto, que ele pregou em todas as suas viagens missionárias.
Entretanto, a gente tem uma pequena diferenciação com relação à mensagem do apóstolo Paulo, aquilo que ele considerava ser uma boa notícia para as pessoas, com relação à boa notícia que os crentes em geral têm a oferecer. Se hoje você se visse nessa situação e fosse comentar uma boa notícia para a pessoa, e essa notícia, essa excelente notícia, fosse da vida do nosso Salvador, fosse o arrependimento, a conversão em Deus através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Paulo dizia isso de forma taxativa, ele trazia de forma didática para que a pessoa pudesse entender. Quando os crentes em geral vão falar sobre qualquer coisa que envolve as Escrituras, de pessoas que não estão dentro do nosso contexto, ou é para falar sobre uso e costume, ou é para falar sobre algo que pode e o que não pode a respeito das Escrituras, ou é para tentar justificar, né? Quando o cara diz, mas eu acho que a Bíblia tem contradições, e você está sempre tentando dar essa defensiva. A grande questão, Paulo conseguia de forma eloquente e com extrema didática comunicar o Evangelho às pessoas. Hoje a gente tem uma extrema dificuldade em tentar abrir esse primeiro passo, dar esse primeiro passo, como se a mensagem de Cristo, que foi extremamente relevante nos dias atrás, fosse desprezada nos dias de hoje, como se ela não fosse algo relevante. E, amados irmãos, eu afirmo a vocês, a palavra de Deus, a pregação do Senhor, as suas sagradas escrituras, são aquilo que a terra tem de mais precioso, porque vem do próprio Deus. Todas as outras coisas passarão por uma transformação. A natureza caída será redimida, mas a sua palavra continuou, era verdade lá atrás, continua hoje, continuará amanhã, quando o mundo acabar, porque a palavra do nosso Senhor, ela é eterna. A palavra do Senhor é aquilo que nós temos de mais precioso. Talvez, se você ganhasse hoje, por exemplo, fazendo uma fezinha, você compra uma cartela da Mega Sena. Você deve ter outros por aí hoje, mas eu só conheço Mega Sena. Você compra a cartela da Mega Sena, é sorteado na Mega Sena, ganhou, 3 milhões de reais. Se você pudesse fazer isso, você provavelmente ia contar para todas as pessoas. Você ia dizer para todo mundo, rapaz, eu fiz uma fezinha, ganhei na Mega Sena, tu acredita? 3 milhões, eu nunca mais vou precisar trabalhar, vou aplicar meu dinheiro, vou viver de investimento. Provavelmente você ia comentar essa notícia, porque ela é uma boa notícia. Mas será que a gente tem invertido os papéis das boas notícias? Será que aquilo que é boa notícia hoje para a gente diz respeito a uma notícia excelente, que diz respeito à eternidade, à vida eterna, à paz com Deus, à redenção dos nossos corpos caídos, à redenção de toda a humanidade? O que será que tem sido uma boa notícia para a gente hoje? Essa imagem que a gente tenta, que a mensagem de Deus, as suas sagradas escrituras, essa palavra que chegou até os nossos corações, nos configuram agora como essa Betel de Deus. Betel, no sentido literal, significa casa do pão. Local que você pode se saciar, que você pode se alimentar. Todas as pessoas que recebem essa palavra, que têm acesso às escrituras, são consideradas, sim, essa Betel de Deus. Um local em que as pessoas poderão se encostar e serão alimentadas, e serão bem alimentadas. Mas a gente costuma ver uma grande diferenciação da mensagem de Cristo e da mensagem da igreja de Cristo, da igreja de Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que a mensagem de Cristo não é a mesma mensagem da igreja. Pelo contrário, a mensagem da igreja de Cristo, da igreja de Deus, ela só pode ser a mesma. Entretanto, a mensagem dos cristãos, das pessoas que se dizem crentes, pode sim, e em grande parte das vezes, elas podem ser diferentes sim da mensagem de Cristo. E essa mensagem destoante, ela não é uma grande heresia que é mencionada. Pelo contrário, ela é um pequeno desvio que aos poucos vai desvirtuando você do caminho da paz, do caminho de Deus. A grande questão é que, no final das contas, os locais que deveriam ser os mananciais, casa do pão, local de saciedade, agora expõem grandes prateleiras vazias, cheias de migalhas, pão mofado,
pão duro, porque quando alguém pergunta algo a respeito das verdades eternas, você tem pouquíssimo ou, em algumas circunstâncias, nada a oferecer. Se você recebeu essa mensagem da vida eterna, amado irmão, você é considerado uma Betel. Você é considerado um local de proteção, de cuidado, um local em que as pessoas poderão se alimentar. Não deixe que essa palavra preciosíssima se perca dentro do seu coração e você não utilize ela para falar a todas as pessoas. É o que o apóstolo Paulo vai mencionar, quando lá no finalzinho ele diz assim, eu não deixei de falar coisa alguma. De fato, você tem falado várias coisas, mas se você conseguisse colocar um crivo agora, do conteúdo da sua linguagem, do que é que você tem falado, tem sido algo proveitoso, você não tem deixado de falar, você todo dia se comunica com alguém, quer seja com a pessoa que trabalha na sua casa, com as pessoas que você convive, que você trabalha, as pessoas que são suas amigas, você não tem deixado de falar. A questão é, o apóstolo Paulo disse, o tempo que eu tive com vocês, eu não deixei de pregar algo que fosse proveitoso. Será que o conteúdo da nossa mensagem tem sido muito mais de coisas que não são proveitosas alguma para a vida eterna, do que mencionar as coisas a respeito da vida cristã, da fé em Deus, das Sagradas Escrituras, que nos conduzem e conduzirão a quem ouve a vida eterna? Passe esse filtro agora na sua cabeça. Se essa resposta é que a gente, de fato, não tem falado nada que tem sido proveitoso, Paulo vai mencionar que o sangue dessas pessoas será nossa culpa. O sangue dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, não será no sentido desse aspecto mais futuro. Mas se o Senhor tem te dado oportunidades e você não tem utilizado essas oportunidades para fazer essa comunicação daquilo que é proveitoso, o sangue dele já está constando nas suas mãos. Ele diz, ainda bem que eu terminei esse combate. Eu me esforcei e eu labutei e eu sofri prisões porque eu queria completar a minha carreira. E eu completei, eu não sou culpado do sangue de vocês. Vocês foram extremamente instruídos. E eu caminho para o meu segundo ponto, quando ele fala o seguinte. O primeiro ele diz, eu não deixei de falar nada para vocês que fosse proveitoso. O segundo ele diz, eu não deixei de ensinar de forma pública e de forma particular. No versículo 20 ele diz, eu não deixei de ensinar publicamente e de casa em casa. Ensinar publicamente e de em casa, diz respeito justamente a esse contexto em que nós estamos inseridos. É natural que os grandes eventos nos tragam esse grande afã de tentar labutar e tudo mais. Mas eu queria dar um enfoque muito mais nessa perspectiva daquilo que a gente vive na casa, no nosso contexto privado. Porque dentro do contexto privado, em que geralmente vai surgir os grandes distoantes, vai ser extremamente difícil alguém falar, algum tipo de palavrão aqui dentro da igreja. Trazer, bebidas alcoólicas para cá. Isso ninguém vai fazer, de forma alguma. Mas, dentro do contexto privado, é um contexto em que você tem uma liberdade a mais, né? Que você pode, você pode agir sem filtros. E dentro desse contexto de agir sem filtros, é que a gente vai conceder grandes acessos. Quando a gente fala sobre conceder grandes acessos, a gente diz respeito à vontade. Aquilo que a gente faz em casa diz muito mais respeito àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente tem vontade. E o grande problema, na maioria das vezes que acontece um grande desvio, é aquela mensagem que os crentes falam, mas eu tive paz no meu coração. Eu fiz isso porque eu tive paz no meu coração. Não sei se você já ouviu essa expressão. Inclusive, já chegaram para mim uma vez, eu acho que eu tinha 16 anos, né? Chegou para mim e fez, rapaz, eu estava orando a Deus, ele falou que a gente ia casar. Com 16 anos. E eu senti paz no meu coração. Enfim, mas meu Deus do céu, logo comigo. Quando a gente para avaliar essas questões, a gente vai ver que o coração do homem, segundo a própria Escritura, é enganoso. Quem pode sondar, quem pode conhecer o coração desse homem? Depois ele completa, o Senhor esquadrinha os corações, ele sabe. Mas o coração do homem é enganoso. E muitas vezes a gente dá uma desculpa do nosso coração, uma desculpa emocional, para conceder
direitos, conceder acessos a algo que nós não deveríamos estar fazendo por causa da nossa vontade. Mas com essa prerrogativa de, não, mas eu estou sozinho, ninguém vai, sei lá, ver ou poderá se escandalizar, e por essa razão eu posso me comportar dessa ou de determinada maneira. Quando o apóstolo Paulo diz que ele pregou de casa em casa, e o próprio Cristo, as mensagens provavelmente mais relevantes foram ditas em contextos privados, da mulher samaritana, quando ele estava lá conversando com os apóstolos e disse, Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16. Ele falou isso para um contexto extremamente privado. E a gente faz essa diferenciação da nossa casa, dos nossos relacionamentos, como se isso não fosse relevante para a gente. Okay? Como se isso não fosse relevante para a gente. Como se a vida comum, como se a vida diária, para nós não trouxesse nada. Amados irmãos, o Senhor nos trouxe, nos edificou, nos deu instrução para que a gente fosse exemplos dentro do nosso lar, e que o nosso lar fosse um local de bênção, um local de paz. Se você até então não tem vivido dentro do seu lar as verdades de Deus, o culto doméstico, eu queria até convidar vocês, que eu, enfim, recebi a chave do apartamento que a gente vai morar. Glória a Deus. Todo mundo está convidado para um culto lá que a gente vai fazer. Primeiro é o culto, depois é a arrumação, tá? Então, vai ser uma bênção, né? A gente aproveita e faz as duas coisas. Então, eu falo assim abertamente, porque é bom que vai mais gente. Mas, amados irmãos, o nosso lar, a nossa casa, o nosso contexto privado diz respeito a quem de fato a gente é. Porque quando não está ninguém olhando, é quando a gente precisa de fato ter dignidade, ter honra e ser quem nós somos de forma congruente. A gente é uma pessoa aqui. E quando a gente está sozinho, a gente é a mesma pessoa. Os mesmos princípios, os mesmos valores. Terceiro e último ponto. Paulo diz no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho de Deus. Meu irmão, essa caminhada ela é sua. A caminhada cristã, ela não diz respeito unicamente ao coletivo, né? Não diz respeito só ao momento que você vem para a igreja, ou que você vai para um evangelismo, ou que você está dentro de uma agência missionária, sei lá qual seja a sua situação. Essa caminhada cristã, ela é sua, ela é particular. Paulo, no final da carreira, disse, eu combati o bom combate. No mesmo versículo aqui, desses trechos que nós vamos ler, ele diz assim, eu consegui completar a minha carreira, eu consegui dar fim ao meu ministério, e agora vocês já não me verão mais. Se a carreira é sua, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que você precisa ter muito cuidado. Tenha cuidado de você mesmo primeiro. Se você não cuida de você, como é que você vai poder ensinar os outros? Quando Paulo está falando lá para Timóteo da qualidade dos ministros, ele vai dizer, você precisa ser exemplo dentro do seu lar. Você precisa governar a sua casa. Como é que você quer pastorear, governar o rebanho de Deus se você não governa a sua casa? Então você precisa cuidar de você. Você precisa ter tempo para você praticar uma atividade física, a atividade física de forma regular, né? Procurar se alimentar melhor, estar próximo das pessoas que te fazem crescer, se desviar dessas más notícias. Você precisa cuidar de você mesmo, de forma psicológica, física, especialmente de forma espiritual, mas você precisa cuidar de você mesmo. De tanto falar que você precisa cuidar de você mesmo, talvez você internalize que a razão de você estar na igreja é para que as pessoas consigam te dar esse suporte, né? Você se arrodear de pessoas que te façam crescer, e essas pessoas comecem a te ajudar, a dar os seus primeiros passos, como a própria Escritura fala, te dar leite, né? Te dar um alimento pastoso para você comer, até que você consiga comer um alimento mais sólido. Então, quando você se coloca nessa situação, você deixa de prestar atenção no todo que o apóstolo Paulo estava mencionando. Ele diz, cuide de você mesmo e cuide do rebanho de Deus. Você é cuidado primordialmente porque você precisa estar bem. Como no avião, né? Você primeiro coloca a sua máscara lá, de oxigênio, depois coloca a máscara lá do seu amigo. Senão, vira aqueles discípulos que chegaram diante do mestre lá e disse assim, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz proezas.
A gente fez tudo junto e o Senhor diz assim, eu não conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Cuide de você mesmo. Depois, cuide do rebanho de Deus. Essa igreja aqui que você está, a sua casa, as pessoas que estão ao seu redor, são um rebanho que o Senhor colocou você para cuidar. Colocou você para alimentar como a sua Betel. No finalzinho, ele faz esse fechamento de uma maneira magistral, se despedindo dos irmãos, falando para eles que eles jamais veriam ele. Paulo diz que depois da sua partida, viriam lobos ferozes e iriam dentro do próprio meio da igreja desviar muitos daqueles que estavam escutando as palavras de Paulo. Mas Paulo tinha feito o seu trabalho. Paulo tinha pregado a boa mensagem. Paulo tinha suprido a necessidade primordial daquelas pessoas. E esse deve ser o nosso intento, a nossa obrigação, a nossa missão. Esse cuidado que é recebido são os primeiros passos para que você possa se nutrir. E a partir daí, cuidar da vida das pessoas que estão ao seu redor. Meu irmão, não deixe de falar. Minha irmã, não deixe de falar. Não deixe de falar nada daquilo que é proveitoso para as pessoas. Daquilo que trará crescimento para a vida delas. Que sejam palavras de conforto, palavras de esperança. Não deixe de falar. Mas que esse não deixar de falar do conteúdo da sua mensagem não seja só bobagem, brincadeiras, política, negócios, tecnologia. Mas que seja de fato algo proveitoso, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá hoje, para que você possa glorificar a Deus através dos seus relacionamentos, através da sua família, através dos seus afazeres domésticos, do cuidado do seu lar, do cuidado da sua esposa, dos seus filhos. Não espere a vontade para fazer aquilo que é bom, porque se você esperar esse momento, que você tiver vontade dentro do seu coração de orar e ler a Bíblia, isso jamais vai acontecer. Você só vai orar e ler a Bíblia quando você estiver se relacionando com o Espírito Santo. Porque essa vontade vem de Deus, não vem da nossa própria vontade. Eu gostaria de concluir que o mundo de fato tem vários problemas. E são problemáticas extremamente sofisticadas. Situações delicadas. E elas vão aparecer todos os dias. Mas existe uma resposta ao problema de toda a humanidade. Existe uma resposta ao problema de toda a criação. E essa resposta é a palavra de Deus, as suas escrituras, que, pelo menos por enquanto, nós estamos sendo mudados pela sua palavra dia a dia. Mas em breve, amados irmãos, nós seremos transformados pela vinda de Cristo. E nós seremos semelhantes a Ele. Nós o veremos face a face. Por enquanto a gente está mudando, mas bem pertinho a gente vai ser transformado, irmão. O primeiro passo antes da transformação total, no dia em que nós receberemos esse corpo glorioso, é a transformação diária que podemos encontrar na palavra de Deus. Onde houver um cristão, haverá uma Betel de Deus, um local de alimento. Que a sua vida, que o seu lar, que os seus relacionamentos venham ser supridos com um pão celestial, com um pão espiritual, que veio para saciar a fome das pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.